Mateus capítulo 27. Jesus é levado a Pilatos. Também ler essa passagem em Marcos capítulo 15, versículo 1, Lucas capítulo 23, versículo 1 e 2, João capítulo 18, do versículo 28 ao versículo 32. Assim que o dia amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, anciãos do povo, conspiraram para condenar Jesus à morte. Nota de rodapé 1. Como a lei não permitia que o Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus, tivesse reuniões juridicamente válidas durante a noite, formou-se um outro conselho logo ao amanhecer do dia, com o propósito de oficializar a acusação de traição perante a autoridade civil, Lucas 23, versículo 1 ao 14, mais incriminadora para os romanos do que blasfêmia para os juízes judeus. E assim, levar Jesus à sentença de morte. Então, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Nota de rodapé 2. O Sinédrio tinha sido destituído pelo governo romano do seu poder de condenar qualquer cidadão à pena de morte. Por esse motivo, Jesus só poderia ser executado por ordem expressa de Pilatos, o governador romano da Judéia, 26 a 36 depois de Cristo. Sua residência oficial ficava em Cesareia, no litoral do Mediterrâneo. Quando visitava Jerusalém, especialmente nas festas nacionais, para garantir a ordem e ostentar o domínio de Roma, hospedava-se no deslumbrante palácio erguido por Herodes, o Grande, localizado a oeste do templo, onde presidiu o julgamento romano de Jesus. Judas com remorso, suicida-se. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. E declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isto? Esta é tua questão. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Entretanto, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos esse dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar o campo do oleiro e formar um cemitério para estrangeiros. Por esse motivo, ele se chama Campo de Sangue até estes dias. E assim se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Então eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíram os filhos de Israel. Nota de rodapé 3. Lucas, em Atos capítulo 1, versículo 18, informa que Judas comprou um terreno argiloso. Campos de Sangue, ou Vale da Matança, de Jeremias capítulo 19, versículo 1 ao 13, com Zacarias 11, versículo 12 e 13, Jeremias capítulo 18, versículo 2 ao 12, e Jeremias 32, versículo 6 ao 9. Pois pela fé, pela lei judaica, considerava-se a aquisição em nome da pessoa, da qual provinha o dinheiro, mesmo no caso de falecimento. Enforcou-se e foi empalado, suplício persa usado algumas vezes pelos exércitos israelenses. Gênesis 40, 19, Esther 2, 23, que consistia em espetar o condenado em uma estaca pelo ânus, deixando-o assim até morrer. Quando seu corpo caiu apodrecido sobre a terra, partiu-se ao meio. Mateus faz alusão a 2 textos do Antigo Testamento para revelar o cumprimento desta terrível profecia. Jeremias capítulo 32, dos 6 ao 9, Zacarias capítulo 11, do versículo 12 ao 13. Era comum citar-se o profeta maior quando se combinava seus escritos com profetas menores, assim como Marcos 1, 2 e 3 cita Malaquias 3, 1 e Isaías 43, mas atribui todo o texto a Isaías.
Judas sempre teve olhos somente para si mesmo e seus interesses. Por isso, em vez de chorar e se arrepender como Pedro, não consegue tirar os olhos de si mesmo e do seu pecado, e só viu a morte como solução. Exatamente o que o diabo espera de todos, exatamente o que o diabo espera que todo ser humano faça. E assim se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Então eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíram os filhos de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, assim como o Senhor me havia indicado. Pilatos lava as mãos. Também encontrar essa passagem em Marcos capítulo 15, do versículo 1 ao 15, Lucas capítulo 23, do versículo 1 ao 5, Lucas capítulo 23, do versículo 3 ao 25, João capítulo 18, do versículo 33, até João capítulo 19, versículo 16. Jesus foi conduzido à presença do governador, e este o interrogou: És tu o rei dos judeus? Afirmou-lhe Jesus: Tu o dizes. Nota de rodapé 4. Flávio Joséfo, historiador judeu que viveu em Roma entre os séculos 1 e 2 depois de Cristo, narra vários atos de impiedade e falta de sabedoria de Pilatos, cujo principal registro na história está ligado exclusivamente à sua atuação na condenação de Jesus. Pilatos desviava fundos do templo, massacrou alguns samaritanos sem um julgamento justo, foi deposto pelos romanos e suicidou-se entre os anos 31 e 41 depois de Cristo. Então passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, mas ele nada respondeu. Foi quando lhe questionou Pilatos: Não ouves a acusação que todos levantam contra ti? Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio, e por isso ficou o governador fortemente impressionado. Contudo, por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Detinham eles naqueles dias um criminoso muito conhecido de todos chamado Barrabás. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhes propôs: A quem desejais que eu vos solte? A Barrabás ou a esse Jesus, que é chamado de Messias? Isso porque tinha conhecimento de que o povo o havia entregado por inveja. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: Não faças nada contra este homem inocente, pois hoje em sonho muitas coisas sofri por causa dele. Nota de rodapé 5. Pilatos era muito supersticioso e pesou-lhe o sonho de sua esposa pagã. Além disso, o nome Barrabás em aramaico significa filho do Pai, e Jesus era conhecido como filho do Pai em relação a Deus. Pilatos percebeu a divindade de Jesus em João 19, versículo 11 ao 12. Tentou aproveitar a tradição do indulto de Páscoa para influenciar a multidão e pedir a libertação de Jesus. Mas o povo, atiçado pelos sacerdotes e anciãos, sedento pela volta do bandido Zelote. Marcos 15, do versículo 7 ao versículo 27, João 18, versículo 40. Às suas atividades subversivas contra Roma, rejeita o Filho de Deus e aclama o Filho do homem pecador. A humanidade narcisista e hedonista tende a ignorar o verdadeiro Deus e seus profetas e se entrega nas mãos de sua própria imagem e caráter, de um seu semelhante, induzido pelo diabo. Todavia, os chefes dos sacerdotes e os anciãos influenciaram a multidão para exigir o livramento de Barrabás, a execução de Jesus. Então o governador entregou à multidão o dilema: Qual dos dois homens quereis que eu vos deixe livre? Exclamou ele, Barrabás. Pilatos ainda questionou ele: Se assim é, que farei de Jesus, que é chamado de Messias? Bradaram todos: Crucifica-o. Outra vez insta Pilatos: Por quê? Que crime cometeu este homem?
Apesar de tudo, a multidão esbravejava ainda mais furiosa: crucificam! Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxessem água. Lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue deste homem justo. Estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. E todo o povo respondeu: caia sobre nossas cabeças o sangue e sobre nossos filhos. Nota de rodapé 6. Pilatos, de sua cátedra, trono, cadeira, estrado de juiz, evocam a tradição judaica de obediência à lei de Moisés, Deuteronômio 21, do versículo 1 ao 9. Numa tentativa de esquivar-se da responsabilidade de condenar um justo à pena de morte, ainda mais sendo filho de Deus. Entretanto, uma pequena multidão ensandecida tomou para si e para seus descendentes todo o ônus daquele julgamento injusto. Alguns líderes justos se manifestaram contra, mas não foram ouvidos. Lucas capítulo 23, versículo 51. Cerca de 40 anos mais tarde, mesmo antes do cerco a Jerusalém, o sangue dos judeus jorrava por todo o país. Ao final do ano 66, foram trucidados mais de 20 mil judeus em Cesareia, por seus próprios concidadãos gentios. Em Citópolis, os sírios massacraram 13 mil judeus. Em Alexandria, mais de 50 mil foram chacinados por cidadãos gregos e soldados romanos, e suas casas reduzidas a cinzas. O massacre em Jerusalém não poupou nem os bebês. O próprio pátio do templo virou um lago de sangue. Durante o sítio, os poucos sobreviventes, esfomeados, eram forçados a roer as próprias sandálias e cintos de couro. Diariamente, mais de 500 judeus morriam crucificados, até que não houvesse mais madeira para confeccionar cruzes. Segundo o historiador Flávio Joséfo, mais de 1 milhão de judeus foram mortos durante todo o período do sítio romano. Cerca de 97 mil homens jovens que sobreviveram foram vendidos como escravos, transformados em gladiadores ou morreram na arena do anfiteatro romano, Coliseu tardio, lutando contra animais ferozes. Diante disso, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou que Jesus fosse flagelado e o entregou para ser crucificado. Nota de rodapé 7. Pilatos tenta evitar a morte do divino, como teria se referido ao Senhor mais tarde, a saciar a sede sanguinária da multidão, submetendo Jesus a uma terrível sessão de açoites. Esse tipo de castigo era tão cruel que fora proibido aos cidadãos romanos sob qualquer motivo. Apenas escravos e provincianos eram chicoteados como preparação para a crucificação. Os chicotes eram feitos de finas tiras de couro duro, traçadas com pedaços de osso, chumbo e espinhos agudos e venenosos. O martírio de Policarpo, por exemplo, é descrito nos documentos da comunidade de Esmirna como dilacerado pelos açoites, a ponto de ser possível ver os vasos sanguíneos interiores à estrutura de seu corpo. Eusébio de Cesareia relata sobre o flagelo do cristão Doroteu sob o imperador Diocleciano. Até seus ossos ficaram expostos. Por isso, era comum os flagelados por açoites morrerem antes da crucificação. Mas Jesus suportou tudo em silêncio. Isaías 53. Muito sacrifício foi oferecido para que os discípulos de hoje possam servir a Cristo com liberdade e alegria. Jesus é humilhado e agredido. Também encontrar essa passagem em Marcos capítulo 15, do versículo 16 ao 20. E sucedeu que os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e agruparam toda a tropa ao redor dele. Nota de rodapé 8. O pretório era a fortaleza de Antônia, residência de Pilatos quando estava em Jerusalém.
Dizia-se que uma tropa ou coorte era composta de 1/10 dos soldados que formavam a legião, algo entre 360 e 600 homens. Despojaram-no de suas vestes e o cobriram com um manto vermelho vivo. Traçaram a coroa de espinhos e a forçaram sobre sua cabeça. Puseram em sua mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam, exclamando: Salve, salve, o rei dos judeus. Cuspiram nele e, tirando o caniço de sua mão, espancavam-lhe com ele a cabeça. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para ser crucificado. A crucificação do rei. Também encontrar essa passagem em Marcos 15, versículo 22 ao 32. Lucas capítulo 23, versículo 32. João capítulo 19, do versículo 17 ao versículo 24. Assim que saíram, encontraram um homem da cidade de Cirene, chamado Simão, e obrigaram a carregar a cruz. Nota de rodapé 9. Tem início a via crucis, ou via sacra, o caminho da cruz. O Talmud relata que era costume oferecer ao condenado, antes da crucificação, a bebida anestesiante, que algumas mulheres piedosas de Jerusalém mandavam preparar às suas custas. Entretanto, versículo 34, Jesus nega-se a aceitar esse tipo de alívio. Salmo 69, do versículo 19 ao 21. Provérbios capítulo 31, versículo 6. Marcos capítulo 15, versículo 23. A cruz era composta de 2 peças de madeira. Uma viga vertical, o estatículo, e outra horizontal, a antena. Na primeira, mais ou menos no centro, era fixado um pino de madeira chamado de cornochifre, sobre o qual o crucificado ficava montado. Os crucificados viviam, em média, cerca de 12 horas. A febre que logo se manifestava causava um tipo de sede ardente. A crescente inflamação das feridas nas costas, mãos e pés, o ataque dos insetos e aves carniceiras que se aproximavam devido ao odor de sangue e dos excrementos, assim como a pressão do fluxo sanguíneo contra a cabeça, o pulmão e o coração, e o inchaço de todas as veias provocavam as mais horríveis agonia e dor. Cícero dizia: a crucificação é o mais cruel e terrível dos castigos. A execução tinha de ocorrer fora da cidade. Levíticos capítulo 24, versículo 14. Como um sinal de exclusão da sociedade humana. Hebreus capítulo 13, versículo 12. João relata que Jesus saiu da cidade, João 19, versículo 17, e, segundo o costume, Mateus 10, 38, carregou pessoalmente sua cruz. Um seu discípulo africano chamado Simão, de Cirene, região localizada na Líbia, onde viviam muitos judeus, foi constrangido em grego engariuzan, palavra que tem, eu não sei ler grego nem hebraico, para que tem a ver com o costume militar romano de obrigar os civis a entregar cartas, a seguir o caminho do Calvário. Então ele foi obrigado a seguir o caminho do Calvário carregando a cruz de Jesus. Mais tarde, Simão e sua família serviram à comunidade cristã que se formava. Marcos 15, 21, Atos 6, 9, Romanos 16, 13. Chegaram a um lugar conhecido como Gólgota, que significa lugar da caveira. Nota de rodapé 10. A palavra Gólgota é a tradução latina do nome aramaico da nossa palavra Calvário. Um monte fora dos muros de Jerusalém, que visto de longe se assemelha a uma caveira humana. Deram-lhe para beber uma mistura de vinho com absinto, mas ele,
depois de prová-la, negou-se a beber. Deram-lhe para beber uma mistura de vinho com absinto, mas ele, depois de prová-la, negou-se a beber. E aconteceu que, após sua crucificação, dividiram entre si as roupas que lhe pertenciam, jogando sortes, e se acomodaram ali para o vigiar. Acima de sua cabeça fixaram por escrita a acusação forjada contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. As pessoas que passavam lançavam-lhe impropérios, balançando a cabeça, e exclamavam: Ó tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, agora salva-te a ti mesmo. Desce desta cruz, se és o Filho de Deus. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos zombavam dele, vociferando: Salvou a muitos, mas a si mesmo não pode salvar-se. É o Rei de Israel. É o Rei de Israel, desça agora da cruz e passaremos a crer nele. Pregou sua confiança em Deus, então que Deus o salve neste instante, se verdadeiramente por ele tem piedade, pois afirmou sou filho de Deus. Igualmente o ultrajavam os ladrões, que ao seu lado haviam sido também crucificados. A morte de Jesus na cruz. Também encontrar essa passagem em Marcos 15, do versículo 33 ao 41, Lucas 23, do versículo 44 ao 49, João 19, do versículo 28 ao 30. Então, profundas trevas caíram sobre toda a terra. Do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. Nota de rodapé 12. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, a 3ª hora dos judeus da época, contada desde o raiar do sol. Ao meio-dia, 12 horas, densas trevas cobriram a terra. Às 3 da tarde, Jesus expirou. As 7 frases que Jesus pronunciou durante essas 6 horas de martírio estão registradas na seguinte ordem: Lucas capítulo 23, versículo 34. João capítulo 19, do versículo 26 ao versículo 27. Lucas capítulo 23, versículo 43. Mateus capítulo 27, versículo 46. João capítulo 19, versículo 28. João capítulo 19, versículo 30. E Lucas capítulo 23, versículo 46. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Mas alguns dos que estavam ali, ao ouvirem isso, comentaram: ele clama por Elias. Nota de rodapé 13. Jesus, no último fôlego, brada em seu dialeto de família, aramaico nazareno, o início do Salmo 22. Chegamos ao mais profundo do mistério da redenção. O Filho de Deus e Filho do homem experimenta a terrível e momentânea separação do Pai, para que seu sacrifício pudesse ser aceito e consumado em resgate de todos os que nele crescem, em todas as eras. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Os circunstantes não compreenderam bem essas palavras e deduziram que Jesus chamava por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de um caniço, ergueu-a até Jesus e deu-lhe a beber. Entretanto, os outros o censuravam: Deixa! Vejamos se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou uma vez mais, em alta voz, e entregou o Espírito. Nota de rodapé 14. Cristo não foi morto diretamente por alguém ou vencido por qualquer infecção comum aos crucificados na época. Ele, voluntariamente, no auge do seu poder espiritual, entregou a sua vida. João capítulo 19, do versículo 31 ao versículo 37. Depois do seu brado de vitória, Jesus explode
seu próprio coração. Depois do seu brado de vitória, Jesus explode seu próprio coração. Especialistas afirmam que foi por isso que, ao perfurarem seu lado com a lança, imediatamente verteu uma mistura de sangue coagulado e soro. Este tem aparência de água. Esse quadro clínico ocorre nos casos de ruptura do pericárdio, o tecido celular que reveste o exterior do coração. Esse episódio anula uma teoria surgida no século XIX, a qual, tentando explicar a ressurreição, alegava que Jesus desmaiou nesse momento, para então despertar no túmulo. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas, nota de rodapé 15. Desde Moisés sempre houve no santuário uma cortina, véu de tecido, que separava o ambiente do Santo dos Santos. Êxodo 26, 37, Êxodo 38, 18, Hebreus 9, 3. Lugar sagrado onde ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote, e este apenas no dia da expiação. Este acontecimento foi trágico para os judeus, mas um grande sinal para os cristãos de todos os povos, culturas e épocas. Em Cristo ficou abolida toda e qualquer separação entre o pecador arrependido, adorador e Deus, nosso Pai, João 14, 6. O fato de o véu ter se partido de alto a baixo, sem contato humano, demonstra que o próprio Senhor abriu um novo e vivo caminho para a sua santa presença. Hebreus 10, 20, Efésios 2, versículo 11 ao 22. E muitos vieram a ser reconciliados para sempre com Deus. Atos capítulo 6, versículo 7. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E, deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, este era o Filho de Deus. Estavam presentes várias mulheres observando de longe. Eram discípulas que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. Nota de rodapé 16. Jesus sempre tratou as mulheres com respeito e a dignidade que Deus requer, diferentemente da forma como os homens as tratavam em sua época. Era proibido às mulheres aproximarem-se do crucificado. Aquela cena foi um escândalo. Várias discípulas seguiram o Senhor desde o início do seu ministério na Galileia e permaneceram servindo até sua morte e novo começo. Mateus 28, 1, João 20, do versículo 11 ao 18. O perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4, 18. Estavam presentes várias mulheres. Observando de longe, eram discípulas que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem, entre as quais estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento do corpo de Jesus. Também encontrar essa passagem em Marcos 15, do versículo 42 ao versículo 47, Lucas capítulo 23, do versículo 50 ao 56, João capítulo 19, do versículo 38 ao 42. Ao pôr do sol chegou um homem rico de Arimateia, por nome de José, o qual havia se tornado discípulo de Jesus. Teve ele uma audiência com Pilatos para pedir-lhe o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Então, José tomou o corpo e o envolveu com um lençol limpo de linho, e o colocou em um sepulcro novo, o qual ele próprio havia mandado cavar na rocha, e, fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Estavam ali assentadas em frente ao sepulcro Maria Madalena e outra Maria. Pilatos manda vigiar o sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e foram até Pilatos e argumentaram: Senhor,
Recordamo-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, prometeu passar 3 dias. Passados 3 dias, ressuscitarei. Manda, portanto, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, raptando o seu corpo, proclamem ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. E esta derradeira fraude cause mais dano do que a primeira. Ao que ordenou Pilatos: levai convosco um destacamento, ide e guardai o sepulcro, como melhor vos parecer. Seguindo eles, organizaram um sistema de segurança ao redor do sepulcro, e além de manterem um destacamento, em plena vigilância, lacraram a pedra. Nota de rodapé 17. 2 juízes e membros do Sinédrio, que não compactuaram com a condenação de Jesus. José. 2 membros do STF, Supremo Tribunal dos Judeus, o Sinédrio, que não compactuaram com a condenação de Jesus. José, da cidade de Arimateia, uma próspera aldeia montanhosa a cerca de 32 quilômetros a noroeste de Jerusalém. E Nicodemos. João 19, versículo 38 a 39. Cuidaram do sepultamento de Jesus. Trataram das formalidades civis, das despesas, e proveram um túmulo novo. Isaías 53, 9. Nunca antes usado, que pertencia a José de Arimateia e localizava-se no Monte do Calvário. João 19, versículo 41. Os líderes civis e religiosos, para evitar qualquer tentativa de remoção do corpo e possível versão sobre a ressurreição do Mestre, violaram o sábado de Páscoa para tomar todas as providências necessárias e vigiar a área do túmulo. Violaram o sábado de Páscoa para tomar todas as providências necessárias e vigiar a área do túmulo.